Você sabia que existe um método que ele vai te ajudar a fazer acordes basicamente infinitos? É isso mesmo. Existem métodos, existem técnicas que, se você aplicar elas com paciência, com cuidado e com organização, você pode criar basicamente acordes infinitos. Você pode descobrir acordes que ninguém nunca fez antes. E você pode fazer isso na sua casa com poucos materiais. Basta você se planejar bem e você vai conseguir. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco desse método que eu estou começando a utilizar. Na verdade eu já utilizei há um tempo atrás, mas por causa de uma agonia eu acabei parando de utilizar. Tive algumas dificuldades, fiz acordes que não ficaram legais, então eu estou voltando para esse método e realmente é o método que não tem erro, é o método que vai ajudar a gente a avançar de uma forma mais com paciência, mas também de forma mais assertiva, com menos dificuldades. Então, se você também é iniciante, assim como eu, que está começando agora na perfumaria, tem poucos elementos, poucos químicos, alguns óleos essenciais, algumas bases, e você quer criar acordes seus, autorais, e quer descobrir cheiros novos que você nunca sentiu antes e matérias-primas que você nunca percebeu antes a interação entre elas. Então eu vou trazer para vocês como é que eu estou fazendo e você também vai poder fazer aí em casa. Então fica até o final do vídeo, que isso aqui é muito legal e está sendo muito bom fazer isso aqui. Bom, eu não vou fazer um mega apanhado histórico. Eu vou ser breve para dizer o seguinte: existe um método chamado método Jean-Carles, que é um método amplamente utilizado, em que consiste em você sempre testar matérias-primas de dois em dois. Então, em vez de você pegar, por exemplo, Galaxolide, Ambroxan, Ediones, Super, bergamota, limão, cedro, você mistura tudo e vê se dá certo. Em vez de fazer isso, que é um método que ele é mais arriscado, apesar de ser artístico, intuitivo e é um método válido, você pode fazer isso, mas existe um método que ele é mais assertivo. Então, você tem mais controle sobre o que você está fazendo e quando você fizer algo que não dá certo, você tem mais chances de saber por que não deu certo. E esse método é um método de dois em dois. Então, você vai fazer o quê? Se você tem 5, 10 materiais que você acha que combinam, em vez de você juntar eles todos, você vai pegando de dois em dois e vendo como eles reagem entre si. Para fazer isso, eu gosto de me organizar muito. Então, eu mexo muito com planilha, até no meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu criei essa planilha que eu vou colocar na tela, não tem nenhum mistério. Eu só coloquei num eixo todos os materiais e no outro eixo todos os materiais. E a ideia é fazer as combinações entre os materiais. Então, vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, que tem vários materiais amadeirados, âmbar, gris, como por exemplo, amadeirados a gente tem o quê? A gente tem o cedro, a gente tem a cabreúva, a gente tem o Easy Super, a gente tem basicamente esses e o Vertofix. Já âmbar gris, a gente tem o Ambrofix, a gente tem o Amberwood, e o Cedrumber, ele está ali no meio, entre âmbar gris e amadeirado. E a gente tem os almiscarados, a gente tem o Musketeer, Galaxolide, e a gente tem o Tonalide também, certo? Então, a gente quer fazer interações entre esses materiais. Eu comecei fazendo com o Amberwood. Então, eu peguei esse material, que eu estava gostando dele, e eu comecei a fazer combinações deles, como, por exemplo, Galaxolide, Musketeer, Tonalide, e eu coloquei ele também puro numa fita olfativa. E eu comecei a cheirar. E o que eu percebi é que eu não estava gostando muito da interação entre o Amberwood e esses materiais, almiscarados e o ládano. Eu achei que ele conferia uma nuance mineral, em alguns casos deu uma nuance saponácea, cerosa, courinácea, algo que não era bem na linha do que eu queria. Ele deu também, trouxe coisas adocicadas para os materiais almiscarados que eu não gostei. Não era o que eu estava querendo, algo ambarado. E não era o que eu estava querendo. Então, eu entendi o que estava dando errado numa fórmula que eu estava tentando fazer. Que eu estava tentando misturar tudo isso aqui. E eu percebi que provavelmente o fato do Amberwood ele estar muito elevado provocou ali nuances que eu não me agradei muito.
no resultado final do perfume. Da mesma forma, eu estou agora conhecendo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu tenho aqui várias fitas olfativas. Eu tenho várias aqui na mesa. Vou botar uma foto na tela. Que são, eu peguei as fitas, eu pinguei o cedro e eu pinguei diferentes materiais em cada fita. Então, numa fita eu tenho o cedro com edione. Na outra fita eu tenho só cedro. Na outra fita eu tenho cedro com musk tea. E eu fui testando vários materiais e eu fui anotando na minha planilha. E quando eu tinha uma combinação que pareceu interessante, pareceu que ressoou, os materiais ressoaram, eu colocava ali como verde, né? Eu pintava a célula de verde. E assim eu fui descobrindo, por exemplo, que para o meu olfato e para o que eu estava pensando, o cedro com galaxolide ficou interessante. Então o cedro, o galaxolide, ele quase que envolveu o cedro como uma bolha branca ao redor do cedro ali, suavizando as arestas do cedro. Eu achei também que com o tonalide, o cedro, ele ressoou um lado verde, ou um lado aromático, um lado levemente com alguma nuance de musgo, né? Por incrível que pareça, eu acho que deu um pouco desse tom, o tonalide com o cedro. Então eu achei que enriqueceu, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o cedro com tonalide e eu tenho aqui só o cedro. Então, só o cedro, a gente tem esse cheiro amadeirado, defumado, fresco, né? E com nuances bem legais, mas ao mesmo tempo é como se fosse um cheiro bem áspero. Já com o tonalide eu percebo que ele continua com uma certa aspereza, mas ele enriquece, ele dá uma leve textura, uma leve suavizada junto com o cedro, deixando ele um pouco mais redondo, mas sem tirar essa característica áspera, dando um toque mais verde, por incrível que pareça, porque o tonalide não é necessariamente verde, e uma nuance de musgo, algo meio úmido. Então eu gostei da combinação do cedro com o tonalide. E eu também gostei da combinação do cedro com o ambroxan. Então eu achei que o ambroxan ele trouxe um lado limpo e que lembra coisa de desodorante, barbershop. Então eu achei que ele combinou. Embora que o ambroxan aqui ele tá a 1%, né? Em relação ao cedro que está a 10%. Já o galaxolide está a 10%, o tonalide está a 10% também. Então eu achei que o ambroxan ele ficou bem escondido aqui, né? Então eu achei que ele ficou bem suave. Nem dá para perceber sempre, né? O ambroxan. Quando eu cheiro, eu não sinto toda hora o ambroxan aqui nessa composição. Já os demais eu não gostei muito. Então, o que isso aqui me dá uma dica? Que pode ser que exista um acorde combinando esses 4 que eu gostei. O cedro, o ambroxan, o galaxolide e o tonalide. Então, 4 materiais. O ideal seria eu combinar 2 em 2. Então, por exemplo, eu vou combinar o cedro da Virgínia com o Ambrofix. E depois eu vou fazer uma combinação do tonalide com o galaxolide. Por exemplo, 50% galaxolide, 50% tonalide, e ver como fica. Né? Então, vamos fazer isso agora. Pingar um galaxolide com tonalide na fita olfativa. E no outro eu vou pingar, que eu também quero testar a interação do tonalide com o ambroxan. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando agora esses que eu gostei e eu estou combinando eles entre si. Agora que eu já tenho a combinação do cedro com todos, agora eu vou, por exemplo, testar o tonalide com o ambroxan para ver se ele também combina. E o tonalide com o galaxolide. Porque se eles combinarem entre si, quando eu juntar os 4, existe uma maior chance de eu ter uma combinação agradável. Então, vamos lá começar e eu vou testar com vocês aqui esse acorde, para vocês verem que vocês também conseguem fazer em casa. Depois que a gente pinga na fita olfativa, é importante a gente esperar um tempo para que o álcool evapore. Porque se a gente cheirar com o álcool ainda ali, primeiro que a gente vai agredir um pouco nossos sensores, né, do nariz. E segundo que vai confundir o cheiro, porque a gente vai sentir mais o álcool do que a matéria-prima em si.
Então é sempre bom esperar alguns segundos, 1 minuto, 2 minutos, antes de você cheirar diretamente a fita olfativa. Bom, primeiro aqui, o Ambroxan com o Tonalide. Gostei bastante, tá? Eu achei que ele deu justamente esse lado meio de limpeza, meio de desodorante. Pro Tonalide ficou muito bom, deu até uma arredondada no Tonalide, que o Tonalide ele é mais áspero. E eu acho que ressoou com esse lado verde do Tonalide, esse lado aromático, e ficou muito bom. Quente, né? E eu gostei da combinação. E agora vamos ver o Galaxolide com Tonalide. Também gostei, eu acho que ele arredondou o Tonalide e ele ressaltou um lado que o Tonalide tem, que é um lado mais de nuances, levemente frutado, né? O Tonalide eu acho que tem alguma nuance lá no fundo, um pouquinho frutada, e eu acho que o Galaxolide ele ressaltou esse lado. E ele arredondou bem o Tonalide. Então, para a nossa fórmula, então, o que eu vou tentar fazer com vocês, um teste primeiro. Bom, eu vou então adicionar 15 gotas, por exemplo, de cedro. Vou colocar 5 gotas de Tonalide, 5 gotas de Galaxolide e vou colocar 5 gotas de Ambrofix. E a gente vai ver como é que ficou esse acorde. Prontinho, gente. Então, fiz aqui a mistura e agora eu vou com vocês fazer o primeiro teste aqui e ver como é que ficou esse acorde simplista, rápido, feito com o método Jean Carles. Claro, gente, o ideal era que eu tivesse vários frascos, eu ia testar primeiro a proporção entre o cedro e o Tonalide, ou entre o cedro e o Ambrofix, depois eu ia testar a proporção entre o Tonalide e o Galaxolide, ia criar um acorde A de cedro e Ambrofix, o acorde B de Tonalide e Galaxolide, e depois eu ia testar a proporção entre os dois acordes. Então sempre o método Jean Carles você vai combinar duas coisas, nunca mais do que duas. Então sempre é duas coisas, ou dois materiais ou dois acordes. Então se você fez dois acordes, você vai combinar agora a proporção entre os dois acordes. Mas, né, para fazer isso eu teria que ter vários frasquinhos desse, eu ainda não tenho. E por isso eu vou utilizar algo mais improvisado e mais rápido aqui, simplificado, mas a título de aprendizado, e você consegue fazer em casa algo mais simples. E vamos ver como é que ficou. Esperar só secar um pouquinho. Aproveitando, gente, para comentar que caso você queira ser apoiador aqui do canal, estou deixando aqui embaixo, né, como você pode contribuir, justamente para que eu consiga, por exemplo, comprar mais frascos, comprar mais matérias-primas e poder trazer para vocês aqui mais dicas e mais aprendizado, até para ajudar vocês a quando vocês forem comprar, né, vocês já comprarem sabendo e já sabendo também como fazer a interação dos materiais. Então, agradeço desde já a todo mundo que está apoiando aí. Beleza? E lembrando também que a gente tem um cupom aí no Perfumístico para quem estiver querendo comprar esses materiais também. E vamos agora conhecer o cheiro. Eu achei que o Ambrofix ele não apareceu nem um pouco. Embora o cedro esteja presente, e o Tonalide e o Galaxolide, eles estão ali arredondando ali a base do perfume, né? Ou do acorde. Então o que eu vou fazer? Eu vou experimentalmente aqui, eu vou adicionar mais 10 gotas de Ambrofix e vou ver como é que isso interage com a fórmula, e a fórmula final vai ficar como está aparecendo aí na tela, né? Então eu estou colocando a quantidade bem maior de Ambrofix. Lembrando que o Ambrofix está a 1%, então é normal que ele apareça menos. Então agora vamos sentir como é que ficou essa segunda interação aqui. Bom, a gente tem que deixar secar um pouco mais, porque o cedro ele tem uma nota de topo, esse óleo essencial de cedro, ele tem uma nota de topo que ela acaba chamando muita atenção, então precisa esperar um pouquinho, esperar secar alguns minutos para a gente ver como realmente ficou e para o Ambrofix ele começar a subir.
Realmente ficou um acorde bem interessante, com a nuance mais voltada para o amadeirado, defumado do cedro, mas criou uma certa base, uma certa cama ali, com o Galaxolide, o Tonalide e o Ambroxan, ele ficou permeando ali, trazendo essa nuance de limpeza e algo bem legal. Então, é basicamente isso. Você pode, com essa técnica, aplicar com o material que você quiser. Por exemplo, eu poderia agora fazer uma nova interação aqui, testando a interação do cedro com, por exemplo, o benjoim, que eu acho que tem uma nuance defumada muito semelhante ao cedro, e eu imagino que eles vão combinar. E aí dessa forma eu ia crescendo o meu acorde, e eu ia conhecendo como as matérias-primas interagem, e a dica que eu dou é sempre você ir anotando e registrando essas interações para ajudar depois quando você for aplicar esses acordes em algum lugar. É basicamente isso, gente. Espero que isso ajude vocês nesse começo aí de jornada perfumada, desse jornada de perfumista. Lembrando que a gente tem um grupo onde a gente conversa sobre esses assuntos e tem gente bem mais experiente que eu lá para ajudar vocês. Então, se você tem dúvidas, chega no grupo, vamos conversar e vamos compartilhar nossos conhecimentos. Beleza, gente? Muito obrigado por todo mundo que viu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!